Saudações, galera, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá esse isolamento social? Como é que estão se virando com as aulas e as atividades? Eu espero que muito bem. Bom, a gente viu nessa trajetória os filósofos pré-socráticos, vimos o objeto de estudo desses filósofos pré-socráticos. E na última aula que vocês tiveram acesso, vocês estudaram os sofistas. Os sofistas, e como eu disse na aula anterior, eles deram início a uma mudança no objeto de estudo da filosofia. Dando continuidade a essa mudança, hoje vocês serão apresentados ao pai da filosofia. O pai da filosofia, não o primeiro filósofo. Lembrem-se, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Sócrates, que é o filósofo que vocês irão conhecer hoje, ele é considerado o pai da filosofia, porque foi ele quem fez as transformações mais significativas para que a filosofia se transformasse na área de conhecimento que nós temos hoje. Tranquilo? Me acompanham nessa viagem? Então, eu vou fechar o webcam e vou para os slides. Sócrates e o aperfeiçoamento do ser humano. Bom, eu não sei se vocês já pararam para ouvir, mas a TV Cultura, que é um canal público, ela tinha uma propaganda muito interessante. E depois a TV Futura, um canal da Globo, eles adequaram essa pergunta, essa fala, melhor dizendo, para uma propaganda muito interessante, dizendo: as perguntas são mais importantes que as respostas. As perguntas movem o mundo. E por que que a gente começa essa aula falando sobre perguntas? Primeiro, porque na abertura do capítulo do livro de vocês há um pequeno texto, eu sugiro que leiam, com um monte de pequenas perguntas. Perguntas que, na maioria das vezes, vocês fazem para os seus irmãos mais velhos, para os seus pais, para os seus tios, avós, enfim. Vocês estão numa fase em que a pergunta é sempre bem-vinda e ela deve ser exercitada, porque essa pergunta promove o conhecimento. E sabe o quanto essas perguntas elas são importantes? Muito. Muito porque muitos dos filósofos utilizam a pergunta como uma forma de investigar a realidade. Então, perguntar é muito importante. E Sócrates foi um perguntador. Sócrates desenvolveu sua filosofia a partir da conversa, a partir das perguntas, a partir dos questionamentos. Então, a gente vai falar muito sobre pergunta hoje. Mas você sabe por que Sócrates foi condenado à morte? Você sabe por que ele foi condenado a tomar um cálice de veneno? Não? Então, até o fim dessa aula eu revelo para você. Fechado? Vamos para o próximo tópico. Sócrates e os sofistas. Bom, os sofistas, como vocês bem lembram da aula passada, eles eram professores particulares que vendiam seus serviços de cidade-estado em cidade-estado. Sócrates, apesar de ter vivido no mesmo período dos sofistas, ele combateu muitas das teorias dos sofistas. Por quê? Primeiro porque Sócrates defendia que o conhecimento, a sabedoria, deveria nos encaminhar em direção à verdade, a conceitos verdadeiros. Já para os sofistas, a verdade era apenas um fragmento do argumento.
e era mais importante vencer os argumentos, ou seja, os debates, do que necessariamente se preocupar com a verdade ou com a mentira das coisas. Tanto que se os sofistas precisassem vencer um discurso usando mentiras, eles usariam. Sócrates então repudiava de certa forma os sofistas. Por quê? Porque para ele só existe um conceito de justiça. Para ele só existe um conceito de bem. Só existe um conceito de verdade. E esses conceitos, eles não podem ser relativos. Eles não podem representar para mim uma coisa e representar para cada um de vocês outra coisa. Só existe uma ideia de verdade. Ou é verdade ou é mentira. Não existem duas, três, quatro verdades sobre a mesma coisa. Tranquilo? Óbvio que eu estou pensando e falando sobre coisas em que só existe uma única resposta. Há situações em que, por exemplo, as opiniões bastam. Exemplo, se vocês perguntarem para um torcedor do Flamengo qual é o melhor time do mundo, ele vai dizer Flamengo. Para ele, ele está certo. Mas se você é São Paulino, você vai dizer que é o São Paulo e você estará certo. Se você for torcedor do Bahia, vai dizer que é o Bahia e você estará certo. Não cabe a ninguém questionar esse tipo de verdade, porque são paixões. Não adianta discutir paixão. A gente pode discutir o que a gente consegue pensar. A paixão a gente só consegue sentir. Tá claro até aqui? Então vamos ao próximo tópico. Logo, Sócrates acreditava que o verdadeiro, o bom e o justo eram conceitos universais, ou seja, valiam em qualquer lugar, em qualquer época. Enquanto que para os sofistas, esses conceitos eles variavam. O que era justo para um poderia não ser para outro, o que era verdadeiro para um poderia não ser para outro, o que era bom para um poderia não ser para outro. Tranquilo até aqui? Então vamos. O conhecimento e as virtudes. Sócrates, o ser humano deveria dedicar a vida a conhecer a verdade, o conhecimento do bem e da justiça. O que é que Sócrates queria dizer quando ele disse que os seres humanos deveriam se propor a conhecerem a verdade? Lembra o conceito de filosofia? Lembra o que significa a palavra filosofia? Ela significa amigo do saber, ou aquele que ama a sabedoria. Bom, Sócrates dedicou a sua vida à filosofia, à busca por essa sabedoria, por essa verdade. E ele defendia que quem conhecesse o bem e a justiça jamais escolheria o mal e a injustiça. Por quê? Porque ele partia do princípio de que nossa consciência nos guiaria no caminho correto. Não é bem assim, infelizmente, mas eu gostaria muito que Sócrates estivesse certo. Seguindo para o próximo tópico, a terrível pergunta de Sócrates. A busca pela verdade e pela sabedoria. Só sei que nada sei. A procura da resposta universal e invariável. Olha que coisa interessantíssima sobre Sócrates e que vocês não podem esquecer sobre nenhuma, repito, nenhuma possibilidade. Gente, Sócrates, assim como Jesus Cristo, não deixou nada por escrito. Como assim, Theo? Não deixou nada por escrito? Sócrates não escreveu nada. Tudo o que a gente sabe sobre esse filósofo chegou até nós através dos chamados textos de outros pensadores, sejam através dos diálogos do seu aluno Platão, que vocês irão conhecer no próximo conteúdo, sejam através de outras pessoas, Xenofontes,
Protágoras. Sócrates aparece em outros textos, Aristóteles. Então, ele mesmo não deixou nada escrito. Mas como assim ele não deixou nada escrito? Ele não deixou nada escrito porque ele dava aula, ele acreditava que a melhor forma de transmitir conhecimento era através do diálogo, era através da conversa, era através, lembra lá do início? Das perguntas. E o próprio Sócrates dizia uma coisa que parece meio contraditório para um grande mestre. Ele dizia: só sei que nada sei. Olha que coisa interessante. Só sei que nada sei. Ao dizer que sabia que não sabia nada, ele estava reconhecendo a sua própria ignorância. Não ignorância de ser grosso ou mal educado com alguém, não. A ignorância daquele que ignora, daquele que não conhece algo e, ao reconhecer que não conhece, está disposto a aprender, está disposto a conhecer e já está em vantagem daquele que acredita que sabe. Então, quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele estava dizendo: olha, eu não sei isso, mas eu estou aberto a aprender. Me ensine. Entendeu a lógica? Tranquilo até aqui? Então, essa busca de Sócrates era para que ele encontrasse uma verdade, um conceito que valesse em diversas situações. Uma verdade que se sustentasse em diversos contextos e não que fosse parcial, e não que fosse fruto da opinião de um que discordava com o outro. Não, ele buscava uma verdade que fosse aplicável a todos os contextos. Tranquilo até aqui? Lembrando, se você tem alguma dúvida, anota no caderno e durante a live para tirar as dúvidas, você coloca essas dúvidas que eu tiro para você, que eu esclareço para você. Tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo tópico. A resposta dos sábios. Os sábios acreditavam ter um conhecimento que não tinha. E aí, qual era o papel de Sócrates? Sócrates vivia em Atenas. Lembrem, Atenas foi onde nasceu a filosofia, mas também foi onde nasceu a democracia, o governo do povo. E Sócrates era filho de uma espécie de artesão e de uma parteira, uma mulher que ajuda as mulheres grávidas a darem à luz, ou seja, elas fazem parto. E Sócrates andava pela praça conversando com as pessoas. E naquela época existiam muitos políticos poderosos e sábios. Os próprios sofistas eram sábios, aqueles que sabiam. Então Sócrates começava a perguntar para essas pessoas o que elas sabiam. Olha a pergunta. Perguntava o que é justiça, o que é bondade, o que é o bem, o que é o mal. E esperava escutar dessas pessoas respostas. Respostas que se aplicassem a todas as situações de bem, de mal, de justiça, de verdade. Mas o que ele acabava descobrindo é que essas pessoas que diziam saber o que era o bem, elas não sabiam. Essas pessoas que diziam saber o que era a justiça, eles não sabiam. E aí Sócrates começou a questioná-los, começou a cobrar e a perguntar e perguntar e perguntar, na tentativa de entender como aquelas pessoas se diziam sábias se elas não sabiam coisas essenciais, coisas simples de serem refletidas. E aí ele vai, óbvio, construindo nesse caminho inimigos, porque as pessoas fingiam que sabiam. Então, na medida em que ele prova que elas não sabiam, elas se ofendem.
e começam a ver em Sócrates um inimigo a ser combatido, um inimigo a ser perseguido, um inimigo a ser, se necessário, morto. Por isso, os sábios ficavam sem argumentos diante de Sócrates. E aí, Sócrates promovia os seus diálogos, e o estímulo desses diálogos era exatamente a reflexão. Por quê? Porque Sócrates acreditava, pessoal, que o conhecimento está dentro de você. Você só precisa refletir sobre ele para externalizá-lo. Imagina, você começa a conversar com um amigo seu que conhece de um assunto mais do que você. E vocês começam a conversar. Na medida em que ele vai falando com você, você vai refletindo sobre o que ele está dizendo e vai construindo sua própria base de conhecimento sobre aquilo. E aí cada nova pergunta gera uma nova reflexão. E cada nova reflexão gera uma ampliação do conhecimento que você tinha anteriormente a essa conversa. Era essa a proposta de Sócrates. Esse era o desejo, o meio pelo qual ele se utilizava para ampliar o conhecimento daqueles com quem dialogava. Tá claro até aqui? Então, vamos ao próximo tópico. O método socrático de conversação. Bom, o método socrático de conversação era composto basicamente de dois momentos essenciais. Ele iniciava pela ironia. Galera, essa palavra ironia, que hoje significa para nós em português sarcasmo, cinismo, deixa-me ver, uma postura de descrença, de ser irônico. Na época, para os gregos em Atenas, no período de Sócrates, ironia significava interrogação. Logo, pela ironia, por perguntas sobre determinado assunto ou conceito. Então, Sócrates lançava uma interrogação sobre determinados assuntos ou sobre determinados conceitos. E por meio desse bate-papo, ou seja, desse diálogo, Sócrates ajudava as pessoas a pensarem mais claramente. De que maneira ele ajudava as pessoas a pensar mais claramente? Do jeito que eu havia dito antes, eu te faço uma pergunta que você não sabe a resposta de imediato, mas você se propõe a pensar sobre a resposta. É possível que você se desenvolva. É possível que você pense além do que pensava antes. E aí comece a ter ideias que até agora não havia tido. Era essa a forma de Sócrates ajudar as pessoas a parirem, ou seja, a dar à luz aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios conhecimentos. Por isso ele utilizava um outro método, a outra parte do método, que era chamado de maiêutica. A maiêutica, se a gente traduzir, fizer uma tradução livre do grego para o português, seria a arte de fazer o parto, ou a arte de conduzir o parto, ou a arte de trazer à luz. Então, Sócrates utilizava dois métodos. Primeiro ponto do método, a ironia, a interrogação. Segundo, a maiêutica, o fazer o parto das ideias, ajudar no parto das ideias, das novas ideias dos seus interlocutores, ou seja, das pessoas que estavam conversando com Sócrates, dialogando com Sócrates. Tranquilo até aqui? Lembrando, se ficou com dúvida em alguma palavra que eu disse, anota a palavra que eu esclareço o conceito. Se você não tiver encontrado logo no dicionário ou no Google, eu esclareço para você na aula Tira Dúvidas. Beleza? Então vamos ao próximo tópico. Logo, olha a maiêutica aqui. Arte de realizar parto. A arte de auxiliar ao parto, as coisas similares nesse sentido. Para Sócrates, uma forma essencial de desenvolvimento era o autoconhecimento. Por quê?
o autoconhecimento? Porque quem não conhece a si mesmo não é capaz de conhecer o próprio mundo. Sócrates, além de afirmar que não era sábio, e Sócrates dizia que não era sábio quando ele afirmava: só sei que nada sei. Ele também dizia que não ensinava ninguém. E de fato ele não ensinava. O que é que ele fazia? Ele promovia meios para que a pessoa refletisse sobre o que ela sabia. E o que é que ele estava produzindo com isso? Autoconhecimento, dando a oportunidade das pessoas conhecerem a si mesmos, a si mesmas, desculpem. As pessoas só encontrariam a verdade dentro delas mesmas. Então, dentro desse contexto, uma frase que está no templo de Apolo, na cidade de Delfos, havia sido cunhada lá no mármore a citação: conhece-te a ti mesmo. Por que o autoconhecimento é tão importante na filosofia socrática? Porque se você não conhece a você mesmo, você não conhece suas potencialidades. Você não conhece seus limites. E se você não conhece os seus limites, como você irá superá-los? Como você irá ampliá-los? Se você não sabe quantos quilômetros aguenta caminhar, como saberá que pode caminhar por várias horas? Se você não sabe quantas páginas consegue ler de um livro, como poderá calcular quanto tempo gastará para estudar um determinado livro? Autoconhecimento é conhecer a si mesmo, seus próprios limites, na tentativa de melhorar como ser humano, como pai, como filho, como irmão, como sobrinho, como neto, como ser humano. Conheçam seus limites, conheçam a si mesmo, ousem conhecer a si mesmo. Então, vamos ao próximo tópico. Olha a frase aqui: conhece-te a ti mesmo. E, por fim, a mudança de rumo da filosofia. O importante não era investigar a natureza, mas o próprio ser humano. Lembra que os primeiros filósofos estudavam a natureza, a physis, o cosmos? Para Sócrates, era mais importante investigar os problemas humanos, a ética, a política, os valores sociais, como nós produzimos conhecimento, por que produzimos conhecimento, o que é a verdade. Essas eram as questões que Sócrates tentava responder. Logo, para ele era preciso investigar a alma humana. Quando ele fala alma humana, ele não está falando de um fantasma, não, gente. Ele está falando de consciência. Ele está falando dos nossos valores. E para ele, o aperfeiçoamento dessa alma, ou seja, o aperfeiçoamento dessa consciência e dos nossos valores, é o caminho da felicidade. Então, para Sócrates, eu poderia ser feliz na medida em que eu me tornasse melhor. Na medida em que eu me conhecesse melhor, eu seria cada vez mais feliz. Então, Sócrates nos oferece meios para que a gente se desenvolva enquanto seres humanos, para que a gente faça da sociedade na qual a gente vive um lugar melhor, um lugar para viver melhor, para se relacionar melhor, para se tornar importante para as pessoas de uma maneira melhor. Eu convido vocês então a lerem o capítulo todo, a assistirem a aula mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, anota no caderno. Eu vou tirar essa dúvida durante a live, tira dúvidas. E respondam as atividades na página 75, que é logo na abertura do capítulo, na página 82 e 83. Ok? A gente vai corrigir essas atividades na live, tira dúvidas. No mais, forte abraço, galera. E fiquem em casa. Se cuidem, cuidem dos seus familiares e estudem. A gente se encontra em breve, beleza? Tchau, tchau.